O que eu vou te mostrar aqui hoje é sobre como transformar a sua vida, ou o que impede que você transforme a sua vida. Nessa aula você vai descobrir não somente como melhorar a sua vida, mas como transformar a sua vida baseado em alguns tópicos muito importantes. Esses são os 7 pontos capazes de fazer com que você transforme a sua vida rapidamente. Consertar a bússola quebrada, acabar com a síndrome do vira-lata, corrigir um ambiente incongruente, manipular o perfeccionista, matar o agradador, resolver a procrastinação e descobrir o que realmente gera um sentido de preenchimento na vida. Primeiro ponto, que existe uma diferença em relação a melhorar de vida para realmente mudar de vida. Melhorar de vida é quando você sai, por exemplo, de um nível de tá fazendo R$3.000 por mês, você vai para R$3.300 por mês. Você melhora o seu iFood, você melhora o pedido do Uber, você melhora pouquinhas coisas, mas isso não vai transformar a sua vida de fato. O que eu vou te mostrar aqui hoje é sobre como transformar a sua vida, ou o que impede que você transforme a sua vida. O primeiro ponto é corrigir a bússola quebrada. O que isso significa, bússola quebrada? Depois de quase 18 anos treinando pessoas e treinando mais de 300 mil pessoas ao vivo, olhando nos olhos, fora os 970 mil clientes únicos que a gente tem em treinamentos online, o que eu descobri depois de treinar tantas pessoas? As pessoas não têm a menor ideia de onde as pessoas querem realmente chegar. Ou seja, elas estão conduzindo a jornada da vida com uma bússola quebrada, que aponta o tempo todo para o mesmo lugar, mas não é o norte verdadeiro. Imagina só você sair para uma jornada, uma expedição tão importante na sua vida, e a bússola está trincada, quebrada, e não aponta mais para o norte verdadeiro. Quando você não sabe para onde você precisa ir, você começa a dizer sim para várias coisas que não faz sentido. Para que você transforme a sua vida, você precisa ter um norte verdadeiro, ou seja, um V20, ou seja, uma visão de 20 anos. Uma visão de 20 anos sólida de onde você precisa e deve chegar. Baseado nessa visão, você vai começar a falar não para todas as outras coisas que não te levam para lá ou que te afastam de lá. A maioria das pessoas tem vidas completamente infelizes porque pensam simplesmente num dia de cada vez. A maioria das pessoas tem vidas sem realização porque simplesmente as pessoas não têm uma definição clara de para onde elas precisam ir. E aí fica uma pergunta para você. Onde você quer estar daqui 20 anos? Você já escreveu isso? Definiu isso? Para que você faça o que a gente chama de engenharia reversa. Dentro do Protagon a gente realiza tudo isso, para que você faça a engenharia reversa. De olhar para os seus 20 anos, onde é que eu quero estar daqui 2 décadas e fazer a engenharia reversa, que seria o que eu preciso fazer nos próximos 12 meses, ou seja, no meu próximo 1 ano, para que eu realize movimentos para chegar aqui 2 décadas onde eu quero. E depois o próximo ano, e depois o próximo ano, e depois o próximo ano. Uma coisa simples. Se você, por exemplo, tem o desejo de construir o seu negócio, ou de estar fazendo, por exemplo, R$200.000 por mês, líquido, R$200.000 por mês, daqui a 2 décadas. Se esse é o seu desejo, seguramente você tem que tomar decisões logo nesse primeiro ano da sua jornada de 20 anos para que você chegue lá e honre essa visão. A enorme maioria das pessoas não tem isso. Elas simplesmente ficam sonhando com alguma coisa, sonhando com um carro melhor, uma empresa, dinheiro, uma vida espiritual, filhos, família, mas as pessoas não tomam decisões no curto prazo, pensando no longo prazo, pensando nesse norte absoluto. Ninguém vai consertar a bússola para você. Você precisa consertar essa bússola. E um dos processos para consertar é ter um V20, uma visão de 20 anos poderosa sobre 5 áreas da vida, que eu vou destrinchar quais são essas 5 áreas mais adiante nessa nossa aula. Se você, por exemplo, tem dificuldade de falar não para as pessoas, porque você é um pleaser, você é um agradador, isso também acontece por conta de elementos ligados à dependência emocional, mas também por ausência de saber qual é o seu sim maior. Se você não tem um sim grande o suficiente, você não consegue falar não para as outras pessoas. Você precisa ter um sim grande queimando dentro de você para que você seja capaz de falar não para os outros ou para outras questões na sua vida, para outros convites, para coisas que te tiram do foco, para honrar esse sim. Se você não tem esse sim forte dentro de você, esquece, você não vai ter força suficiente para dizer não para as pessoas ou para oportunidades que tirem você do seu foco. E eu vou te dizer, no Protagon, evento de 3 dias, a gente trabalha profundamente isso. Eu tô falando de Protagon aqui, eu tenho um convite rápido para você. Toca no link aqui embaixo e preenche o formulário ou começa a conversa no nosso WhatsApp para que você possa receber uma ligação minha, do meu time, para que você possa ir no Protagon, na próxima turma do Protagon. Toca, preenche, que a gente quer te ajudar a garantir sua vaga no Protagon com o menor preço possível. Segundo elemento, síndrome do vira-lata. Síndrome do vira-lata.
Você provavelmente não se vê merecedor das melhores coisas da vida. Não se vê merecedor de fazer mais dinheiro, não se vê merecedor de ter sucesso, não se vê merecedor talvez de ter uma ótima família. Quem sou eu para ter sucesso? Quem sou eu para dar certo na vida? Talvez você é o tipo de pessoa que não consegue entrar numa loja de roupas melhor, não se vê merecedor de viajar para lugares melhores, comer em lugares melhores. É óbvio, a vida não é somente sobre isso, mas isso mostra o quanto você não está pronto para merecer o próximo nível da sua vida em todos os aspectos. Enquanto você não se vê merecedor do próximo nível da sua vida, ele não vai se manifestar na sua vida. Você pode se matar de trabalhar 20 horas por dia durante uma década que a coisa não vai funcionar. Porque o seu elemento vai ser de sabotagem, porque você vai ser capaz de conquistar somente aquilo que você se vê merecedor de ter. Para que você transforme a sua vida, o padrão de merecimento também tem que ser trabalhado. E como é que eu expando, Wendel, o meu padrão de merecimento? Primeiro, deixa eu te falar algo. Eu tinha um problema de merecimento muito grande em relação a dinheiro. Eu era a pessoa que, por exemplo, ia lá e até conseguia fazer 20, 30 mil reais, mas eu só me via merecedor de 10 mil reais. Então, se eu me via merecedor de 10 mil reais e eu fazia 30 mil reais, eu fazia de tudo, inconscientemente, para me livrar daqueles outros 20 mil reais a mais. E ficava, muitas vezes, somente com aqueles 10 mil, que dava para pagar as contas básicas de casa ali, da minha família e tudo mais. E aí eu sempre crescia, ia para 40 mil reais, mas me livrava de tudo aquilo para ficar com, no máximo, 10 mil. Isso quando eu não ficava nem com os meus 10 mil. Porque aí eu ativava o guerreiro que existia em mim. Agora eu tenho que resolver, agora eu tenho que fazer as coisas. Perceba como esse sabotador de baixo merecimento trava completamente a vida. Aí você soma a pessoa que não tem uma bússola definida, não sabe para onde vai de fato, não tem um V20, como nós falamos anteriormente, e a pessoa também tem problemas sérios de merecimento. A vida começa a derreter, a vida começa a não funcionar claramente. Para aumentar o nível de merecimento, eu preciso, primeiro, eu preciso dar o meu máximo naquilo que eu faço. Eu não consigo receber o máximo da vida se eu não estou disposto a dar o meu máximo. Se você é uma pessoa completamente preguiçosa, uma pessoa completamente aquém de fazer o máximo que você pode fazer, com os recursos e a situação que você tem, você dificilmente vai merecer mais da vida. Então, independente do cenário que você esteja, dê o teu máximo aonde você está. O segundo elemento, você precisa não aceitar o medíocre na sua vida. Pare de aceitar o que é medíocre na sua vida. Pare de aceitar o seu comportamento medíocre. O comportamento de atraso, o comportamento de prometer coisas que não entrega, o comportamento de fazer uma comida mal feita para você, o comportamento de deixar a tua cama bagunçada, o comportamento de deixar o teu carro todo sujo. Todos esses pequenos elementos vão fazendo com que você aceite e concorde com o que é medíocre na sua vida. Isso vai fazendo com que você se cerque de pessoas que te entreguem o que é mediano, o que é medíocre, porque você aceita o medíocre e você começa a atrair o que é medíocre. Então, para elevar o teu nível de merecimento, além de dar o teu máximo, você precisa não aceitar mais o medíocre, nem em você e nem nas outras pessoas. Terceiro elemento sobre merecimento é você experimentar o próximo nível em todos os aspectos da sua vida. Conseguir ir num lugar melhor para que você e sua família comam, ter uma experiência num lugar melhor. Experimentar, comprar uma roupa um pouquinho melhor. Experimentar ir na concessionária e fazer um test drive naquele carro que seria o próximo carro dos seus sonhos. Todo esse processo vai expandindo a sua visão de mundo. A maior parte das pessoas não conseguem nem ter possibilidades de outros níveis em suas vidas porque nunca nem experimentaram isso. Uma coisa simples. Talvez você já sonhou em viajar para outros países. Até a gravação desse vídeo eu já conheci, eu e minha esposa, 13 países. E a nossa meta é conhecer pelo menos 50 países enquanto estivermos vivos, né? Então, qual o ponto para você? Você tem sonho de conhecer outros países? Se tem, comenta aqui embaixo quais países você quer conhecer. Agora, minha pergunta é, você tem pelo menos um passaporte? Não estou falando nem de visto, eu estou falando de passaporte. Como é que você quer poder visualizar, sonhar com coisas maiores se você nem tem o primeiro passo para aquele processo? Para que você viaje para fora do Brasil, você precisa de um passaporte. E se você pesquisar o quão simples e barato é tirar um passaporte, você vai ficar assustado. Eu falo isso muito para os meus colaboradores. Nas nossas empresas a gente tem mais de 150 colaboradores. Nosso grupo empresarial, faturamos mais de 10 milhões de reais por mês, 150 colaboradores, um time muito sólido. E eu falo para eles, como é que vocês querem sonhar com o próximo nível se vocês não fazem um mínimo para poder acessar esse próximo nível? Não tem viagem internacional se não tiver um passaporte. Não estou nem falando de visto, só o passaporte. E isso vai aumentando o teu nível de merecimento, a percepção de que coisas elevadas são possíveis para você. E algo que é lindo é que no Protagon, a imersão presencial de 3 dias, a gente trabalha muito profundamente as questões de merecimento, com experiências práticas que transformam os alunos em sala. Ambiente incongruente. O que significa isso? Ambiente incongruente. Você não vai conseguir ter um nível de performance que você espera num ambiente que não é propício para aquele tipo de performance. Por exemplo, imagine só que você é uma semente, ou que o seu
sonho mais importante é uma semente. Se eu colocar você num ambiente incongruente, você não vai germinar. Imagine só que eu pego a semente, eu saio semeando e jogo essa semente e ela cai no meio das pedras. No meio das pedras ela vai estar num ambiente que é incongruente com o germinar. E lá ela vai simplesmente ser queimada pelo sol e não vai conseguir germinar. Eu preciso estar no ambiente correto para que lá eu consiga gerar frutos, para que lá eu consiga germinar, as raízes consigam ir para o fundo da terra, eu consiga sair e dar frutos de fato. Para que você transforme sua vida, você precisa saber exatamente o ambiente onde você está. Será que você não está cercado de pessoas que são vitimistas? Pessoas que só reclamam o tempo todo? Será que os grupos de WhatsApp que você faz parte não são grupos que estão mandando memes sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre esse tipo de coisa? Será que você não faz parte de grupos de pornografia? Os ambientes que você faz parte vão moldando as suas crenças, moldando os seus hábitos, moldando quem você é. Você é simplesmente fruto dos ambientes que você mais frequenta. Quem vai na sua casa é ambiente. Onde você vai sair é ambiente. Quem são as pessoas que você escuta é ambiente. Quais são as músicas que você ouve? Inclusive isso é ambiente. No Protagon eu falo muito, aves da mesma plumagem voam juntas. Vou repetir, aves da mesma plumagem voam juntas. Gente que quer saber somente do próximo churrasquinho, da próxima cervejinha, vai querer andar com gente que tem esse tipo de mentalidade. Eu, por exemplo, precisei mudar os ambientes onde eu estava e fui fazendo isso lentamente ao longo dos últimos anos para que eu me conectasse com pessoas que me ajudam a crescer e eu ajudo essas pessoas a crescerem. Porque no ambiente que eu frequentava lá atrás, não era possível que isso acontecesse. Você precisa trocar de ambiente para que você transforme a sua vida. Começar a se desconectar de algumas pessoas que vivem o oposto do que você quer viver e começar lentamente, uma pessoa por vez, a se conectar com pessoas que têm os mesmos valores e querem viver as mesmas coisas que você quer viver a partir de agora. Esse é um dos pontos mais importantes. Só que talvez você diga, Wendel, eu não sei onde encontrar essas pessoas, eu não sei onde encontrar pessoas que querem prosperar, que têm boas crenças, que, sabe, podiam jantar lá em casa, aqueles encontros de casais. Isso é um ponto importante, criar uma confraria de casais, talvez, aí na sua cidade, para que vocês se encontrem juntos. Wendel, eu não sei onde encontrar essas pessoas. Pessoas que tenham boas crenças, pessoas que tenham os mesmos valores, pessoas que acreditem em Deus. Protagon é esse lugar. Lá você vai ter 2, 3 mil pessoas na sala como você e novas amizades vão surgir, novos negócios vão surgir, pessoas interessadas em ajudar pessoas. Lembra de tocar no link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e preencher para avançar para o Protagon. Bora! O quarto elemento, você precisa travar uma guerra, uma verdadeira guerra contra o perfeccionismo. Você sabe que você é perfeccionista, você sabe que você morre de medo de errar, você sabe que você quer fazer a coisa perfeita, certinha o tempo todo e ainda tem um agravante, talvez você ainda seja controlador. Você quer controlar tudo o que acontece ao seu redor, controlar o resultado totalmente o resultado de um projeto que vai acontecer, controlar as pessoas, controlar funcionário, controlar sua família. Quando você começa a perceber que você não tem controle de absolutamente tudo, você começa a entrar em colapso. E esse perfeccionismo simplesmente é uma manobra do seu ego, é uma manobra do seu ego, faz parte da sua vaidade. Talvez você seja uma pessoa muito vaidosa, que não consegue lidar com o processo de começar alguma coisa, aprender, ter turbulência nesse processo de aprendizagem, continuar e sair do outro lado como um vitorioso, alguém que dominou alguma técnica, alguém que conseguiu ter um determinado resultado. Mas a vaidade de ser perfeito o tempo todo te pega nisso. Para pensar quantos não são os projetos que você deixou de fazer por conta do perfeccionismo. Verifique se você não é a pessoa que está o tempo todo, eu preciso estudar uma coisa nova, aprender uma técnica nova, e o tempo todo sendo dominado por essa questão de fazer algo perfeito que não pode ter nada de errado. Eu costumo dizer para os alunos do Protagon, você tem que ir no Protagon, tá? Você tem que ir no Protagon. Eu costumo dizer para os alunos do Protagon o seguinte: você é a pessoa que está querendo fazer uma coisa incrível. E vamos pegar aqui como uma grande metáfora um bolo. Você quer fazer um bolo, só que você quer fazer o bolo confeiteiro. Aquele bolo maravilhoso, o bolo que vai ser colocado no casamento, o bolo de 10 mil reais, meu Deus do céu, aquele bolo perfeito. Só que você nunca fez um bolo. Então a tua meta não pode ser fazer um bolo perfeito. Aí você fala, então a minha meta tem que ser o quê? Fazer um bolo não de casamento, mas um bolinho simples? Não, a sua meta tem que ser fazer um bolo queimado. A sua meta precisa ser fazer um bolo queimado. Wendel, como assim fazer um bolo queimado? Presta atenção para ver se faz sentido. Se você começa buscando fazer alguma coisa completamente perfeito, você não vai conseguir. É óbvio, porque nada é perfeito da primeira vez. Para pensar no seu primeiro beijo, para pensar na primeira vez que você fez sexo, para pensar na primeira vez que você foi dirigir um carro e descobriu que tinha embreagem, que coisa traumática ali. Tudo isso da primeira vez é sempre muito confuso. Só que se a sua meta, o seu objetivo é fazer alguma coisa de forma perfeita, você vai ser traído por conta do seu perfeccionismo. Imagina que o seu objetivo é fazer aquela coisa e não fazer perfeito.
é fazer e fazer da melhor forma que dá, mas fazendo com a intenção, inclusive, de errar. Ou seja, é muito melhor o bolo queimado que você fez do que o bolo perfeito que você nunca fez. É muito melhor o bolo queimado que você fez do que o bolo perfeito que você nunca fez. Então imagina que você foi lá e colocou o bolo no forno e você deixou 4 fucking hours, você deixou 4 horas o bolo lá, ele saiu carbonizado. A partir de agora eu vou fazer o quê? Eu vou botar só 2 horas. Você botou o bolo 2 horas, o que aconteceu? O bolo saiu queimado, não carbonizado. E aí você falou, poxa, eu vou deixar somente 1 hora. O bolo saiu comível, mas não estava gostoso. E aí na 4ª vez você deixou o bolo, fez o bolo e deixou 45 minutos. E o bolo saiu maravilhoso. Um belo bolo de cenoura, sem cobertura, bem feito, honesto. Na 4ª vez. O que está acontecendo com você é que você está travado querendo fazer esse bolo perfeito, que não é nem um bolo de cenoura básico, um bolo de confeitaria, luxuoso, incrível, logo na primeira tentativa. E você nunca vai estar pronto para isso, porque você não vai descobrir quais são as coisas que você precisa corrigir, e sempre precisa corrigir. Se você quer começar o processo de conquistar alguma coisa sem a humildade de entender que você vai corrigir, isso já é de novo o seu ego, a sua vaidade, a sua soberba. Então, para transformar a sua vida rápido, você precisa se apaixonar pelo bolo queimado e depois buscar o bolo que não está queimado. Mas primeiro, a meta é o bolo queimado. Comenta bolo queimado aqui embaixo que eu vou entender que você chegou até aqui, você está comprometido não mais com o perfeccionismo, mas sim com o seu progresso. E entenda, a pessoa que é perfeccionista, ela tem um dos 2 grandes medos que a gente cura dentro do Protagon. Porque são 2 grandes medos que fazem as pessoas não avançarem para as coisas mais importantes nas suas vidas. O medo de falhar, ou seja, medo de dar errado. Esse medo, ele é agravado pelo perfeccionismo. Então no Protagon a gente resolve isso de uma forma incrível, com muitas ferramentas. Para ter ideia, no Protagon a gente trata a questão dos medos, a gente passa mais de 7 horas do evento, que tem 50 horas falando sobre medos, tá? Os medos que travam as pessoas. E é o medo de você dar errado, o medo de não conseguir, o medo de não ser bom o suficiente, não dar conta do recado. E o segundo medo, que faz parte do nosso 5º item agora. Nosso 5º item, você precisa destruir o agradador para que você consiga transformar a sua vida. Agradador, a pessoa que tem dificuldade de se indispor com alguém, a pessoa que tem dificuldade de cobrar alguém, a pessoa que tem dificuldade de ser mais duro com as pessoas, e não duro de ser bravo, gritar, de ser justo. Justo em relação ao que tem que ser feito. Muitas pessoas têm essa dependência emocional não curada e vivem dependendo da opinião das outras, e dessa forma, essas pessoas, por exemplo, um dono de negócio que é um agradador, é um sério problema. Um líder que é um agradador é um sério problema. Um pai de família, uma mãe de família que é uma agradadora é um sério problema. Essa pessoa nunca vai conseguir se posicionar frente a outras pessoas para que elas possam fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito. E aí essa pessoa, ela é a pessoa que vai o tempo todo corrigindo a incompetência das outras através do seu próprio esforço. É mais ou menos assim. O colaborador não faz o que deveria ser feito, aí você leva o trabalho dele para casa. A pessoa não faz o que deveria fazer, você vai lá e compensa, porque você não quer se indispor com aquela pessoa. E aí você não quer se indispor, você acaba se sobrecarregando. Imagina só um líder ou um dono de empresa que é um agradador. Ele não vai contratar mais colaboradores, que seria crucial para ele crescer, porque ele vai pensar, inconscientemente, claro, se eu contratar mais pessoas, eu vou ter que lidar com pessoas, vou ter que cobrar pessoas, então eu não quero contratar pessoas. E logo ele não cresce. Talvez você seja um líder ou um dono de negócio que não está crescendo porque você é um agradador. Existem ferramentas para você poder curar esse processo, mas não são ferramentas que a gente passa aqui num videozinho de internet, precisa ser passado num processo profundo. Eu tô falando de Protagon aqui, eu tenho um convite rápido para você. Toca no link aqui embaixo e preenche o formulário ou começa a conversa no nosso WhatsApp para que você possa receber uma ligação minha, do meu time, para que você possa ir no Protagon, na próxima turma do Protagon. Toca, preenche, que a gente quer te ajudar a garantir sua vaga no Protagon com o menor preço possível. E algo que a gente aborda muito dentro do Protagon, presta atenção nisso. Você é a pessoa que, para ser amada pelas pessoas, você está criando uma versão de você. Para que as pessoas amem uma versão sua que você criou e não realmente quem você é. Presta atenção, você é algo, mas você está criando uma versão sua para enganar essas pessoas, elas amarem aquela versão sua. Deixa eu te dar um exemplo claro em relação a isso. Por exemplo, tem um casal de amigos nossos, ela e o marido tem uma clínica, né, de medicina, ele é médico e ela ajuda na gestão da clínica. Uma mulher adulta, 2 filhas já e tal. E aí num almoço nosso, ela começou a falar de como era a relação dela com a mãe. E ficou claro quanto de dependência emocional ela tinha em relação à mãe. O humor dela
o estado emocional dela dependia da opinião da mãe, dependia da opinião do pai. E ela fazia de tudo para poder agradar a mamãezinha e papaizinho. E aí o que acontecia é que ela estava fazendo a mãe dela gostar dela, mas não por quem ela era, mas pela aquela versão que ela mostrava que ela tinha. E eu perguntei pra ela, mas quem é você de fato? O que você gostaria de mostrar pra sua mãe? O que você gostaria de parar de fingir com a sua mãe? Quem que você realmente é? E ela começou a falar. Eu falei, então faz sentido que você tá fazendo sua mãe se apaixonar por uma filha que ela nem existe. Eu falei, você é uma falsa. E aí ela começou a chorar no restaurante, mas foi um choro de revelação. Foi um choro de ruptura, foi um choro de caramba, a vida nunca mais será a mesma. E no dia seguinte ela encontrou a mãe e o comportamento mudou. Ela conseguiu se posicionar com a mãe. A mãe falou assim, nossa, mas você tá desse jeito também, não sei o quê. E aí foram lá e elas se amaram do jeito correto. A mãe a ama, a mãe a aceita agora, porque ela se posicionou. Então, enquanto você se tornar um agradador, a sua vida não vai se transformar, porque você não vai conseguir ir para onde você precisa, porque você vai estar sempre preocupado com a opinião das outras pessoas se você está indo para o lugar certo. E uma certeza é, se você disser que você vai para a esquerda, muita gente vai te perguntar por que você não está indo na direita. Se você for para a direita, muita gente vai te perguntar por que você não está indo na esquerda. E se você ficar parado, as pessoas vão te questionar por que você não está indo para frente. Não interessa, se você escolher um caminho, as pessoas vão te questionar por que você não escolheu outro caminho. E chegamos ao nosso sexto item, que é a procrastinação. O que vem acontecendo com você? Você vem procrastinando, empurrando com a barriga, deixando para depois. Mas por que as pessoas fazem isso? E aqui eu estou discutindo elementos que vão transformar a sua vida. Lavar a louça do dia não vai transformar a sua vida, torna a sua vida melhor, mas não transforma a sua vida. Eu estou falando de elementos que vão realmente transformar a sua vida. E o que eu quero que você entenda? Não vai adiantar você usar algumas ferramentas de gestão do tempo se você não corrigir os medos que te fazem procrastinar. Para pensar nos projetos mais importantes que você quer realizar. Você não tem realizado esses projetos porque você está com medo. Entenda, procrastinação não é o problema. Você tem que resolver o medo que gera procrastinação. Da mesma forma que a ansiedade não é o problema, você tem que corrigir o que te deixa ansioso. Da mesma forma, a depressão não é o problema, você tem que corrigir o processo que desencadeou a depressão na sua vida. Depois de 18 anos treinando pessoas, o que fica claro para mim é que as pessoas elas sempre estão atacando o efeito do problema e não a causa do problema. Você tem que ir na raiz do problema. Pare para pensar, imagina que tem uma goteira em um determinado lugar da tua casa e todo dia que você acorda tem uma poça d'água ali. E aí você escorrega, molha um pouco os móveis, você poderia botar um balde ali embaixo, você poderia depois botar um balde maior e ir fazendo uma gestão de baldes ali embaixo, ou de como limpar, ou de como tirar, criar procedimento para isso. Não faz muito sentido. O correto seria o quê? Corrigir o cano. Eu preciso corrigir a causa do problema para que o efeito do problema, que é a poça d'água, pare de se manifestar. Eu preciso ir na causa. Então as procrastinações que você tem na sua vida são por conta de medos. Você está com medo de desagradar, medo de decepcionar, medo de não ser amado, medo de não ser bom o suficiente, medo de fracassar, medo de quebrar, medos. A procrastinação termina quando os medos são resolvidos e são curados, por isso você tem que estar no Protagon. Você se torna mais ativo e procrastina menos, muito menos, quando aumenta o teu nível de competência. Para pensar. Imagina só que você vai precisar pegar um carro e você vai dirigir esse carro a alta velocidade. Será que você vai ficar com medo? Para andar com um carro a 80 km por hora, talvez você não tenha medo. Com 100 km por hora, talvez também não, mas a partir de 120, talvez eu te dando um receio. Talvez a 150 km por hora você está muito desconfortável. E se chegar a 200 km por hora? E se chegar a 250 km por hora? E a 300 km por hora? Talvez com 220 km por hora você já está desesperado dentro do carro. Ou 250. Vai dando medo em cada uma dessas faixas de velocidade. Por quê? Porque vai testando o nosso nível de competência. Se pega uma pessoa, por exemplo, que não sabe pilotar um carro muito rápido, 150 km por hora já é muito rápido. Então o problema não é pilotar o carro rápido, o problema é meu nível de não competência para fazer aquilo. Porque se você pega um piloto como o Lewis Hamilton, por exemplo, ou um Ayrton Senna da vida, para eles pilotarem um carro a 300 km por hora, piece of cake, passeio no bosque, né? Super tranquilo, porque o nível de competência é alto. Um elemento, então, que faz você procrastinar muito menos, além de curar todos os medos, é expandir o teu nível de competência.
Porque quanto maior a sua competência, maior a sua segurança. E competência só vem com desenvolvimento. Competência só vem quando você desenvolve aquilo que falta em você. O quanto você tem competências emocionais, o quanto você tem inteligência emocional, o quanto você sabe lidar com seus medos, tem ferramentas para lidar com as suas travas mais profundas, o quanto você investiu nisso nos últimos tempos. Talvez você é a pessoa que até lidera times, ou quer crescer na carreira, ou até ter um negócio, ou lidera uma família, e você não tem a menor ideia de como desenvolver essas competências, essas questões, e a sua vida vai se manter travada enquanto você não desenvolver essas competências emocionais, técnicas, dominar medo, todas essas questões, e moldar as crenças que você tem. E o sétimo ponto, que realmente gera uma vida com sentido, com preenchimento, com propósito. Dentro do Protagon a gente vai fundo nisso também, que é a única coisa que vai realmente preencher a sua vida é uma vida de serviço, servir as outras pessoas e uma vida profundamente conectada a Deus. Somente essas duas coisas vão ser capazes de preencher o que existe dentro do teu coração, da tua alma. Uma vida de serviço, como é que eu faço para servir cada vez mais pessoas, com o meu talento, com as minhas habilidades, com os meus dons, com o meu negócio, com a minha liderança, e como é que eu faço para me aproximar cada vez mais da verdade, da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Quando eu começo a entender esses dois elementos, o nível de preenchimento que vem na minha vida é inacreditável. Inacreditável. E eu te digo isso porque são 5 áreas que compõem uma vida épica, uma vida magnífica, que a gente trabalha fortemente no Protagon. E essas 5 áreas são trabalho, carreira, negócios, onde você serve as pessoas, trabalho, carreira, negócios, a parte de prosperidade financeira, a parte de relacionamento amoroso e família, a parte de saúde e energia e a parte de espiritualidade, conexão com Deus, conexão com Cristo. Essas 5 áreas consolidam uma vida épica, uma vida magnífica de fato. E eu tenho um convite para você. O convite é que você venha numa jornada profunda de 3 dias comigo, com o meu time, para transformar completamente a sua vida dentro da imersão Protagon. Nos 3 dias de evento do Protagon, você vai ter sua vida completamente reprogramada, com ferramentas científicas, nada de balela motivacional. É um processo profundo, com ferramentas, estruturas, para que você redesenhe a sua vida nessas 5 grandes áreas. Para que você pare de procrastinar, para que você domine os seus medos, para que você viva uma vida muito mais feliz, para que você faça a sua carreira, o seu negócio crescer, porque não existe um CNPJ grande, não tem uma empresa grande, se o dono da empresa é pequeno. A empresa vai ser do tamanho das crenças do dono, para que você resolva os seus desafios com relacionamento amoroso, seus desafios em relação a dinheiro. Você até faz dinheiro, mas o dinheiro não fica na sua vida. Todos esses sabotadores ocultos que impedem as pessoas de avançar, enriquecer e prosperar em todas as áreas. Por isso, aqui embaixo eu tenho um convite, tem um link aqui embaixo. Toca nesse link e preenche o formulário que está lá gratuitamente. Toca e preenche o formulário. Ou toca e começa a conversa no WhatsApp. Toca no link que você ou vai para o WhatsApp ou vai para um formulário. Preencha esse formulário ou começa a conversa no WhatsApp, que a gente vai entrar em contato com você, eu e meu time vamos falar com você no WhatsApp para ajudar você a avançar e construir uma vida épica de fato. Esse é um processo extremamente importante. A gente vai garantir que você avance para construir sua vida épica no Protagon, garantindo para você o melhor preço possível, os melhores bônus possíveis para que você de fato transforme a sua vida. Essa é a minha missão de vida, transformar a vida de milhares e milhares e milhares de brasileiros, fazer com que as pessoas conquistem vidas épicas, vidas magníficas, vidas virtuosas de fato. Então faz assim, toca no link aqui embaixo, preenche agora, ou começa a conversa no WhatsApp agora, ou preenche o formulário, o link que tiver aqui embaixo, que eu quero muito ver você dentro do Protagon, para que você transforme completamente a sua vida. Confere agora o resultado de pessoas que passaram pelo Protagon e sente um pouquinho a experiência do que é esse evento. Enquanto isso, preenche o formulário aqui embaixo. A gente se vê no Protagon. Protagon, ele é aquele auge, vai ser o bom para você. Vai ser transformador, porque foi para mim, foi para minha esposa, foi para minha família. Aí eu disse, bom, vou chorar. Tá bom. Vou pular, ok. Vou dançar, vou rir, vou me alegrar, vou me entristecer. Eu sei que tinha coisas que vinham aqui que precisam ser cuidadas. Porque sempre a gente cuida um pouquinho ali, enxerga um pouco mais. E quando eu cheguei no primeiro dia, eu disse, Senhor, o que é isso? Eu ri, chorei e enterrei. Eu vou chegar lá, eu não vou fazer nenhum tipo de pergunta a mais, vou perguntar do meu negócio. Só que aí você vê tantas outras pessoas se abrindo que você quer jogar aquilo também pra fora, você quer encontrar uma cura, né?
Então, mesmo eu não tendo sido escutado, né, vamos dizer assim, mas eu recebi o apoio de várias outras pessoas ali nas dinâmicas que ele faz. Então, para mim, essa é uma parte de trauma que eu tenho, que ocorreu comigo com 6 anos. Eu tenho 36 hoje, são 3 décadas, né? E eu ainda carrego ela muito fortemente. Então, eu tenho certeza que eu já consegui quebrar o gelo, porque eu consegui falar para outra pessoa o que aconteceu comigo, entendeu? Em partes, mas consegui, vamos dizer assim. Se você for com o coração aberto, você tem real chance de mudar. Total. Absolutamente possível. É absolutamente possível você mudar, se você quiser. E todo mundo merece ter uma vida próspera, uma vida épica. Por mais que não seja R$1 milhão, mas você ter o sentimento de gratidão por todas as coisas, até da água que encosta na pele da gente quando a gente está tomando banho, a água que escorre quando a gente bebe, a gente sente por dentro. Então, acho que todo mundo merece saber essas sensações para ter uma vida melhor. Todo mundo merece. Mas eu tinha enterrado isso tudo antes, não foi só. Eu enterrei um projeto muito mais além do que eu acreditava, eu sonhava, eu queria. Enterrei meses atrás, ano passado, porque eu achava que não era tão importante e que não dava para eu realizá-lo. Por falta de tempo, por crenças limitantes, por fatores que eu descobri aqui. Então, quando eu saí do primeiro dia, eu saí totalmente desarmada. Caiu tudo que tinha que cair. E quando eu fiz esse processo de dormir e acordar, de colocar a minha playlist de alegria, assim, porque foi encarar realmente que aquilo fazia parte de mim, faz parte de mim. Chegar no primeiro momento e encarar de novo no segundo dia o que eu havia deixado morrer de importante, aquele projeto que eu sempre tinha mãos para alcançá-lo. Mãe de 5 filhos e pessoas precisando dessas informações. Sou mestre em estudo da criança e guardei tudo isso no baú de mim mesma, dentro. E eu sabia que eu podia ajudar mais pessoas. E eu sabia que eu podia ajudar mulheres, que eu podia ajudar pais, que eu podia ajudar bebês. E fui correndo por um caminho porque dizia, não, aqui você está indo muito bem, você vai trabalhar com terapias energéticas para negócios, e começou a dar muito certo. Mas aquele chamado, o propósito maior, eu havia enterrado. Porque eu achava que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar, que eu não ia ter tempo para os meus filhos. E foi um grande despertar. Foi, na verdade, enterrar a insegurança, enterrar a incapacidade, as vozes ocultas e as vozes externas. Foi remexer lá dentro, de uma forma muito forte, o que estava latente, e sair como um grande fogo. Então, eu disse assim, eu não tive forças no segundo dia mais. Eu me encostava no meu marido, porque foi muito além daquilo que eu imaginava. O Protagon foi me colocar como protagonista da minha história pela primeira vez. Foi ver que eu não queria falar de maternidade, porque minha mãe foi 15 anos. Com 15 anos ela foi, né? Me teve com 15 anos. E encarar esse processo dela e todas as falhas e o processo de ser aceito. Quem seria eu para falar para uma outra mãe? Ou com uma pessoa que deseja ser mãe? Ou com uma mulher que quer ser muito ser mãe? Ou um pai que quer muito falar sobre maternidade, amor incondicional? E o Protagon fez reviver tudo isso, desenterrou, matou as inseguranças, as crenças limitantes e me fez retornar para mim mesma, para o que eu queria, para o que eu almejava. Não existem obstáculos maiores do que nós mesmos. O primeiro passo, ele é sempre muito mais importante. Então, o Protagon é a ambiência perfeita para quem quer dar, ou quem não quer dar também. Quem está com muito medo, muito receio, com muitas crenças.
O Protagon é o ambiente certo para tirar todas as dúvidas, para trazer transformação, trazer esperança. Então essa pessoa que você que está com muitas dúvidas do que é o Protagon, se ele pode realmente transformar ou se é realmente qualquer coisa, não é. Aqui é mais um ser humano dizendo que viveu todas as experiências belíssimas do Protagon e que vai fazer essa transformação também com você. Que vai trazer também essa esperança, essa luz, esse guia nessa linda caminhada que tem de projeto de vida para todos nós. Cara, eu definiria assim como um divisor de águas, né? Literalmente é um rio selvagem que você não sabe como atravessar, mas você precisa atravessar, senão você vai morrer se você ficar parado ali. E do nada as águas se abrem assim e todos aqueles pensamentos, todos aqueles traumas, aqueles problemas, eles vão sendo lavados, eles vão sendo retirados de você, né? Uma coisa que eu aprendi aqui é que eu não tenho problemas, eu tenho professores que vieram para me ensinar a resolver aquele problema. E enquanto eu não resolver ele de verdade, ele sempre vai aparecendo. E não importa o que você tem, o que você está sentindo, venha, se dê essa chance, que foi o que eu me dei essa oportunidade, né? Eu sigo o Endel desde que ele não é o Endel Carvalho, era só Endel Carvalho, ele não tinha nem a barba, né? E olha só o tempo que eu tô, tipo, isso era 2008, 2009, comecei de 2009, estamos em 2024, olha o tempo todo que eu demorei para procurar uma solução, uma cura. Não é sempre não, eu vou fazer sozinho, e não dá para você levar o mundo nas costas sozinho.